Você não está velha demais para ser feliz. Na verdade, depois dos 50, o seu cérebro pode ficar ainda mais habilidoso em construir bem-estar profundo, leveza e sentido, desde que você pare de carregar certos pesos invisíveis que vão travando sua alegria dia após dia. O que eu vejo no consultório, na prática, é que não falta capacidade, falta espaço. E esse espaço só aparece quando você identifica e solta aquilo que está te drenando em silêncio. Hoje eu vou te mostrar 8 cargas emocionais muito comuns nessa fase da vida, e eu quero que você preste atenção. Não é papo motivacional, é psicologia aplicada com base em como o cérebro funciona, e com exemplos reais de mulheres que se transformaram quando começaram a mudar pequenas atitudes do cotidiano. E antes de eu entrar na primeira, faz uma coisa por você. Se inscreve no canal e deixa o seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais mulheres que precisam ouvir exatamente essa mensagem. E já me conta aqui nos comentários, sem pensar demais, qual é o peso que você sente que mais te impede de ser feliz hoje. Escreve só uma palavra: medo, culpa, solidão, autocrítica, comparação, cansaço. Eu vou ler, porque isso me mostra onde você está e como eu posso te ajudar melhor. A primeira coisa que você precisa soltar depois dos 50 é a crença de que a vida já passou. Essa ideia é uma sentença silenciosa que muitas mulheres repetem sem perceber, como se os melhores anos tivessem ficado para trás e agora restasse apenas sobreviver. Só que essa crença é falsa e, pior, ela é tóxica para o cérebro. Quando você acredita que não dá mais tempo, você entra em modo de defesa, como se o futuro não tivesse mais espaço para novidade, prazer ou recomeço. E o seu cérebro responde a isso diminuindo a curiosidade, a energia, a esperança e aumentando o medo e a ansiedade. Eu vi isso com uma paciente de 54 anos que chegou dizendo que se sentia sem identidade depois que os filhos saíram de casa. Ela olhava no espelho e tinha a sensação de que estava sendo deixada para trás pelo mundo. Quando eu perguntei o que ela faria se não tivesse medo de ser julgada, ela respondeu que queria voltar a pintar. Ela amava a arte quando era jovem, mas abandonou tudo para cuidar da família. E aí veio a frase que aparece em tantas histórias: mas quem vai levar a sério uma mulher de 54 anos tentando ser artista? Percebe a armadilha? É como se existisse uma data de validade para sonho, para prazer, para curiosidade, para recomeço. Só que a neurociência mostra o contrário. O cérebro continua capaz de aprender e criar novas conexões ao longo da vida. Isso se chama neuroplasticidade. E quando uma pessoa, depois dos 50, se envolve em atividades novas e desafiadoras, ela estimula circuitos cerebrais ligados à motivação, memória e vitalidade emocional. Em outras palavras, aprender, experimentar, recomeçar e se permitir novidade não é coisa de jovem. É proteção mental. Uma outra paciente, de 62 anos, ficou devastada depois de um divórcio de décadas. Ela perdeu o papel que sustentava sua identidade: esposa, cuidadora, a que mantém tudo funcionando. Num primeiro momento, ela se sentiu vazia. E aí, em terapia, apareceu um desejo antigo: aprender violão e cantar. O ex-marido sempre ridicularizou, dizia que ela não tinha talento. Quando ela finalmente começou, algo mudou. Ela fez amigos, entrou num grupo comunitário, começou a se sentir viva de novo. 6 meses depois, ela me disse: eu não sabia que dava para ter alegria nessa fase. Eu achava que era só ladeira abaixo. E não é. O que costuma estar ladeira abaixo é a coragem de se permitir. Então, a primeira coisa é cortar esse pensamento na raiz. Toda vez que ele aparecer, você precisa perguntar: isso é verdade ou é um condicionamento social? Isso é um fato ou uma frase repetida que me ensinaram? Porque existe uma diferença entre aceitar a passagem do tempo com maturidade e desistir da própria vida por medo. E muita gente está desistindo sem perceber. Agora, a segunda coisa que bloqueia sua felicidade depois dos 50 é a comparação constante. Comparar sua vida com versões editadas dos outros, com o que aparece nas redes, ou até com a sua versão mais jovem. Isso é um veneno silencioso. O cérebro, quando se compara, entra num estado de conflito interno. Eu deveria ser mais, eu deveria ter feito diferente, eu estou atrasada, eu não cheguei lá. E esse ciclo alimenta a ansiedade, baixa autoestima e insatisfação crônica. Eu lembro de uma mulher de 58 anos que entrava numa tristeza profunda toda vez que via fotos de amigas viajando, aparentando estar plenas e perfeitas. Ela se sentia presa numa rotina monótona e concluiu que tinha fracassado. Só que quando nós fizemos um exercício simples e pedimos para ela listar 3 conquistas reais dos últimos anos, apareceu uma vida inteira que não cabia em foto.
Ela cuidou da mãe com Alzheimer até o fim, sustentou emocionalmente uma filha em depressão pós-parto e se manteve de pé em fases duríssimas. Isso não dá likes, não vira postagem bonita, mas tem um valor humano imenso. E quando ela parou de medir a própria vida pela régua dos outros, ela respirou. Depois dos 50, essa comparação fica ainda mais cruel porque vivemos numa cultura que idolatra a juventude, performance e aparência. E aí você começa a achar que não é suficiente porque não se encaixa em padrões impossíveis. Mas felicidade genuína não vem de ter mais do que alguém. Vem de estar em paz com a sua história, com suas escolhas, com o seu ritmo. Cada vida tem uma forma. E o seu único compromisso é viver a sua, não imitar a de ninguém. E aqui vai um exercício simples para você aplicar sempre que perceber que está se comparando. Pare e se pergunte: eu conheço a vida inteira dessa pessoa ou só o recorte que ela mostra? Essa comparação está me ajudando a crescer ou só me faz sentir menor? E o que eu posso reconhecer de valioso em mim agora? Essas perguntas tiram seu cérebro do modo escassez e colocam no modo realidade. Se até aqui você já se reconheceu em alguma dessas duas coisas, escreve nos comentários qual delas mais pega para você hoje: tarde demais ou comparação. E se você conhece uma mulher que vive dizendo minha vida já passou, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes, uma frase certa chega como uma fresta de luz no dia exato. A terceira coisa invisível que mais bloqueia a felicidade depois dos 50 é a necessidade compulsiva de agradar todo mundo. É aquela sensação de que, para merecer amor, você precisa ser útil o tempo inteiro, estar disponível o tempo inteiro, evitar conflito a qualquer custo, engolir desconforto para manter a paz. Só que essa paz é cara. Ela custa sua energia, sua identidade e, em muitos casos, sua saúde mental. E sabe o que acontece com muitas mulheres nessa fase? Elas passam décadas dizendo sim para os outros, e quando finalmente o corpo e a mente cobram, elas não entendem de onde veio tanta ansiedade, tanta insônia, tanto esgotamento. Eu me lembro de uma paciente de 56 anos que chegou com crises fortes de pânico. Ela estava sempre cansada, sempre nervosa, sempre no limite. Quando começamos a mapear a rotina dela, estava tudo ali, escancarado. Filhos adultos que ainda exigiam como se fossem adolescentes, vizinhos que pediam favores toda semana, família que contava com ela para tudo, e um trabalho onde ela assumia responsabilidades que nem eram dela. E por quê? Porque ela tinha pavor de dizer não. Ela acreditava que impor limites era sinônimo de egoísmo. E esse é um dos enganos mais perigosos que muitas mulheres carregam. Existe um mecanismo psicológico muito claro aqui. Quando você diz sim querendo dizer não, você cria um conflito interno. Você se trai para ser aceita. E essa traição repetida vira ressentimento, vira irritação, vira sensação de injustiça, e com o tempo vira sintoma: ansiedade, compulsão alimentar, dores, tensão muscular, explosões emocionais ou aquele choro que aparece do nada. O corpo começa a falar o que você não se permitiu dizer. É como se por dentro existisse uma fila de nãos engolidos esperando uma hora para cobrar a conta. E tem outra coisa. Agradar demais não mantém relações saudáveis, mantém dependências. Porque quando você vira a que resolve, as pessoas ao redor param de crescer. E, sem perceber, você começa a ser usada como muleta emocional e prática. Isso não é amor, é hábito. Amor saudável respeita limites. Amor saudável não exige que você se abandone para provar que se importa. O que eu digo no consultório é simples: limite não é falta de carinho. Limite é autocuidado. E autocuidado não é luxo depois dos 50, é manutenção de sanidade. Você pode amar seus filhos e, ainda assim, dizer: hoje eu não posso. Você pode ser uma boa pessoa e, ainda assim, negar um favor. Você pode ser generosa e, ainda assim, escolher o seu descanso. O não bem colocado é um remédio de longo prazo. Quer um exemplo prático? Imagine que sua filha adulta liga pedindo para você ficar com os netos no final de semana, mas você já estava no seu limite e tinha planejado descansar, caminhar, fazer algo por você. O padrão antigo seria dizer claro com um aperto no peito, e depois ficar irritada, cansada, culpada, talvez até descontar em quem não tem nada a ver. O padrão saudável é algo como: filha, eu amo vocês, mas esse final de semana eu preciso me recuperar. Vamos combinar outro dia com antecedência. Isso é simples e revolucionário. Porque você está ensinando o outro a respeitar seu tempo, e ensinando a si mesma que você existe. E aqui vai a regra que quase ninguém diz em voz alta. Limites saudáveis afastam as pessoas erradas, não as certas. Quem te ama de verdade pode até estranhar no começo, mas se adapta. Quem só te procura pelo que você faz, vai se irritar.
E essa irritação é um sinal, não um problema. Ela mostra a dinâmica real da relação. Agora, a quarta coisa invisível que bloqueia a felicidade depois dos 50 é a autocrítica destrutiva. Aquela voz interna que fala com você como se fosse sua inimiga. Uma voz que aponta defeito em tudo, que te humilha por envelhecer, que te acusa por não dar conta, que te joga na cara decisões antigas como se você tivesse obrigação de ter vivido com sabedoria perfeita desde os 20. E eu vou ser direta. Essa voz não é realista. Ela é violenta. Eu tive uma paciente de 51 anos que parou de tingir os cabelos e ganhou peso na menopausa. Ela começou a se olhar no espelho e só enxergava fracasso. As frases que ela dizia para si mesma eram cruéis. Você se deixou acabar. Ninguém vai te querer. Você é fraca. E isso se repetia o dia inteiro, como um rádio ruim ligado dentro da cabeça. A vida dela ficou cinza não porque ela estava feia. Ficou cinza porque ela estava se atacando. Um exercício que costuma ser um choque, mas ajuda muito, é perguntar: você falaria assim com uma amiga? Você falaria isso com sua filha? Com alguém que você ama? A resposta quase sempre é nunca. E aí vem a pergunta mais importante: por que você se trata com menos respeito do que trata os outros? Porque você merece menos compaixão. A autocrítica constante aumenta a ansiedade, alimenta a depressão e cria uma sensação de ameaça contínua. Seu cérebro não entende que é só pensamento. Ele reage como se estivesse em perigo. Por isso vem a tensão no corpo, o sono ruim, a irritabilidade, a vontade de se esconder do mundo. E o caminho para desmontar isso não é pensar positivo. É aprender a falar consigo mesma de um jeito humano. Autocompaixão não é passar a mão na cabeça e abandonar disciplina. Autocompaixão é reconhecer que você é gente. Que você envelhece, muda, erra, aprende. Que você fez escolhas com o que sabia na época. Que você merece uma voz interna que te guie, não que te destrua. Uma ferramenta simples, mas poderosa, é mudar a pergunta. Em vez de por que eu sou assim, pergunte: o que eu preciso agora? Em vez de eu falhei, pergunte: o que isso me ensinou? Em vez de eu não presto, diga: eu estou cansada, eu preciso de cuidado. E tem uma prática que funciona muito bem. Quando você perceber a autocrítica chegando, pare por alguns segundos, respire e pense: se eu estivesse falando com alguém que eu amo, o que eu diria? E diga isso a si mesma. Parece pequeno, mas é o tipo de ajuste que vai reeducando o cérebro a sair do modo ataque e entrar no modo segurança. Agora eu quero que você faça um compromisso simples. Escolha uma situação desta semana em que você normalmente diria sim por medo, e pratique um não respeitoso. E também observe qual é a frase autocrítica que mais aparece na sua cabeça. Só observe, sem brigar com ela. E me conta nos comentários: qual desses dois pesos você sente que mais te drena hoje, agradar demais ou se criticar demais? Escreve do jeito mais direto possível. Se essa parte já te fez pensar em alguém, compartilha com essa pessoa. E se o conteúdo estiver te ajudando, deixa o like para eu continuar trazendo mais vídeos assim por aqui. A quinta coisa invisível que mais aprisiona mulheres depois dos 50 é viver presa ao passado. Presa ao que não fez, ao que poderia ter sido diferente, às escolhas que hoje parecem erradas quando olhadas com os olhos de agora. Esse hábito silencioso de revisitar arrependimentos ou idealizar um tempo que já passou cria uma armadilha emocional poderosa, porque ele tira você do único lugar onde a vida realmente acontece, o presente. E eu vejo isso todos os dias. Mulheres inteligentes, sensíveis, capazes, que passam horas revivendo mentalmente decisões antigas como se isso pudesse mudar alguma coisa. Não muda. Só dói. Uma paciente de 59 anos me disse algo que escuto com frequência: eu desperdicei minha juventude, agora não tem mais jeito. Ela falava de um casamento infeliz, de oportunidades que não aproveitou, de viagens que não fez. O sofrimento dela não vinha apenas do que viveu, mas da história que ela contava para si mesma sobre o passado. O cérebro humano tem um viés chamado retrospectiva distorcida. Ele tende a olhar para trás com lentes pouco confiáveis. Ou romantiza demais, fingindo que tudo era melhor, ou se concentra apenas nos erros, ignorando aprendizados, sobrevivências e conquistas invisíveis. Quando você passa muito tempo ruminando o passado, seu cérebro entra num estado parecido com luto permanente. Isso aumenta o risco de depressão, ansiedade e sensação de vazio. E aqui está um ponto fundamental: você não sofre pelo passado em si, você sofre pela interpretação que faz dele hoje. O passado não existe mais. O que existe é a narrativa que você mantém viva dentro de você. Eu acompanhei uma mulher de 52 anos que carregava uma raiva profunda do ex-marido havia mais de uma década.
Ela dizia que aqueles anos tinham sido roubados. Durante a terapia, trabalhamos algo simples e difícil ao mesmo tempo. Olhar para aquela fase não apenas como perda, mas como parte da construção de quem ela se tornou. Aos poucos, ela conseguiu enxergar que depois da separação ela voltou a estudar, se aproximou dos filhos, construiu autonomia emocional e financeira. A história não deixou de ter dor, mas deixou de ser uma prisão. Ressignificar não é fingir que não doeu. É reconhecer que você sobreviveu. É parar de brigar com uma versão sua que não tinha as informações e a maturidade que você tem hoje. Culpar-se eternamente por decisões antigas é exigir perfeição de alguém que estava apenas tentando dar conta da vida. E isso não é justo. Se o seu padrão for idealizar o passado, achando que tudo era melhor antes, a pergunta precisa ser honesta. Era realmente melhor ou você apenas tinha outras preocupações? Toda fase da vida tem ganhos e perdas. Hoje você tem algo que não tinha antes: clareza, profundidade, autonomia emocional, experiência. E isso vale muito. Um exercício poderoso é este. Ao acordar, pergunte a si mesma 3 coisas simples. Pelo que sou grata agora? O que posso fazer hoje que me faça sentir viva? Como posso ser gentil comigo mesma hoje? Essas perguntas puxam sua mente para o presente e devolvem a você o senso de possibilidade. A 6ª coisa invisível que bloqueia sua felicidade depois dos 50 é o medo do julgamento dos outros. Esse medo constante de ser criticada, ridicularizada ou rejeitada por simplesmente ser quem você é, medo de usar certa roupa, de começar algo novo, de viajar sozinha, de mudar de ideia, de se posicionar. Esse medo parece proteção, mas na prática ele é uma prisão. Vou te contar algo libertador. As pessoas pensam muito menos em você do que você imagina. A maioria está ocupada demais com as próprias inseguranças. E quando alguém julga, geralmente está projetando frustrações próprias. Uma paciente de 55 anos queria muito aprender a dançar, mas tinha pavor de parecer ridícula. Quando finalmente foi a uma aula, descobriu algo simples: ninguém estava ali para julgá-la. Todos estavam ocupados tentando aprender, errando, rindo. E quando ela se permitiu dançar, sentiu uma alegria que não sentia há anos. O medo do julgamento está ligado ao nosso instinto de pertencimento. No passado distante, ser rejeitada pelo grupo significava risco real. Hoje não. Hoje você não perde a vida por desagradar alguém. Mas seu cérebro ainda reage como se fosse perigo. A boa notícia é que esse medo diminui quando você se expõe, pouco a pouco, e percebe que o mundo não desaba. Existe uma frase que costuma causar impacto quando finalmente é entendida: o que os outros pensam de você não é da sua conta. Você não controla isso. Nunca controlou. E condicionar sua felicidade à aprovação alheia é entregar o volante da sua vida a pessoas que não vivem suas dores nem suas consequências. Pensa comigo. Quando você olhar para trás, no final da vida, vai se arrepender mais do que fez e deu errado ou do que nunca fez por medo. As pesquisas são claras. O maior arrependimento é sempre o da omissão. Do que ficou guardado. Escolhe uma coisa pequena que você vem evitando por medo do julgamento e faz essa semana. Pequena mesmo. E depois me conta nos comentários como foi. E se você percebe que esse tipo de conversa faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que vive se escondendo por medo do olhar alheio. Muita gente que assiste esse canal não é inscrita e acaba perdendo conteúdos que continuam esse processo de transformação. Aproveita agora, confere se você está inscrita e ativa as notificações para ser avisada sempre que um vídeo novo sair. A 7ª coisa invisível que impede muitas mulheres de viverem com leveza depois dos 50 são os relacionamentos que drenam energia. Relações que diminuem, criticam, exigem demais, invalidam sentimentos ou fazem você sair de um encontro se sentindo pior do que entrou. Nessa fase da vida, isso pesa muito mais, porque a energia não é infinita e o tempo passa a ter outro valor. Mesmo assim, muitas mulheres continuam presas a vínculos tóxicos por culpa, hábito, medo de ficar sozinha ou por aquela frase aprendida desde cedo: família é família, amizade antiga a gente não abandona, é melhor aguentar do que criar conflito. Eu vejo isso diariamente. Uma paciente de 53 anos chegou completamente esgotada porque convivia com uma irmã que a criticava o tempo todo, diminuía suas conquistas e sempre a fazia se sentir inadequada. Ela dizia: mas é minha irmã, eu não posso me afastar. E o sofrimento dela vinha justamente dessa obrigação interna. Durante o processo terapêutico, trabalhamos uma ideia essencial: amar alguém não significa se expor continuamente a comportamentos que te machucam. Amor maduro inclui limite. Inclui distância quando necessário. Inclui proteção emocional.
Relacionamentos saudáveis são reconhecidos por alguns sinais simples. Você pode ser você mesma, existe respeito, há troca, você se sente apoiada e não constantemente cobrada. Se depois de estar com alguém você se sente culpada, menor, confusa ou drenada, esse vínculo merece ser revisto. Isso vale para a família, amizades e até relações profissionais. Manter alguém por perto apenas porque sempre foi assim é uma forma silenciosa de se abandonar. E aqui entra algo importante. Encerrar ou redimensionar uma relação não precisa ser dramático. Não exige briga, nem explicação longa, nem confronto agressivo. Muitas vezes basta reduzir disponibilidade, parar de se justificar, responder menos, se priorizar mais. O afastamento natural acontece. E quem respeita você, entende. Quem reage mal, revela exatamente por que esse limite era necessário. Ao mesmo tempo em que você solta relações que drenam, é fundamental abrir espaço para relações que nutrem. Muita gente acha que depois dos 50 não dá mais para fazer novas amizades, mas isso não é verdade. Uma paciente de 57 anos se sentia profundamente sozinha porque as amigas antigas haviam se mudado ou estavam completamente envolvidas com netos. Trabalhamos estratégias simples. Ela entrou num curso, começou a caminhar em grupo, fez voluntariado. Em poucos meses, construiu uma rede de apoio real, com mulheres que compartilhavam valores e interesses semelhantes. A solidão não diminuiu porque ela se conformou, mas porque ela se movimentou. Agora, a oitava coisa invisível que bloqueia profundamente a felicidade depois dos 50 é a procrastinação dos próprios sonhos. Esse hábito de empurrar para depois tudo aquilo que te faz vibrar, sempre esperando o momento ideal. Quando tiver mais tempo, mais dinheiro, menos responsabilidade, mais coragem. Só que esse momento perfeito quase nunca chega. E enquanto você espera, a vida passa. Uma paciente de 61 anos me procurou devastada depois de perder uma amiga da mesma idade, que morreu poucos meses antes da aposentadoria. A amiga passou a vida dizendo que quando se aposentasse viajaria para a Itália, o grande sonho dela. Nunca chegou lá. Essa história doeu porque escancara algo que evitamos encarar. O tempo não é garantido. A vida não espera você se sentir pronta. Adiar sonhos tem um custo emocional alto. Cria sensação de vida interrompida, de potência não usada, de identidade engavetada. A psicologia chama isso de morte simbólica. A pessoa está viva biologicamente, mas emocionalmente anestesiada, apenas cumprindo obrigações. E isso é muito comum em mulheres que passaram décadas vivendo para os outros. Você não precisa fazer mudanças gigantes. Não precisa virar tudo de cabeça para baixo. Muitas vezes, a transformação começa com passos pequenos e consistentes. 15 minutos por dia para escrever. Uma aula por semana. Um projeto simples. Um hobby retomado. A ação vem antes da motivação. Você começa sem vontade, e a vontade aparece no caminho. Uma paciente de 56 anos sempre sonhou em ter uma horta, mas achava que não tinha talento. Começou com 3 vasinhos na cozinha. Aquilo virou prazer, depois estudo, depois troca com outras pessoas. Hoje ela diz que cuidar das plantas mudou sua relação com o tempo e com a própria vida. Não porque virou algo grandioso, mas porque era verdadeiro. Agora eu quero te convidar a uma reflexão honesta. Qual relacionamento hoje te deixa mais cansada do que nutrida? E qual sonho você vem adiando há anos dizendo um dia? Não precisa responder tudo. Escolhe uma coisa só e escreve nos comentários. Isso ajuda você a dar nome ao que sente e ajuda outras mulheres a se reconhecerem também. Se esse trecho fez sentido para você, compartilha com alguém que anda se anulando em relações ou adiando a própria vida. E deixa seu like, porque isso faz esse conteúdo chegar a mais pessoas que precisam dessa conversa. Chegamos à última parte e aqui eu quero amarrar tudo de forma prática, porque informação sem integração vira só mais um conteúdo bonito que a gente assiste, concorda e depois esquece. E o que estamos falando aqui é de vida real, de mudanças possíveis, concretas, que começam de dentro para fora. Se você chegou até aqui, já fez algo importante por si mesma, você parou para se escutar. Ao longo desse conteúdo, falamos sobre 8 pesos invisíveis que muitas mulheres carregam depois dos 50 e que bloqueiam completamente a experiência de uma felicidade mais profunda. Não porque a felicidade acabou nessa fase da vida, mas porque essas cargas mentais, emocionais e comportamentais ocupam todo o espaço interno. Quando você solta esses pesos, algo muda imediatamente. Não é mágica, é alívio. É como abrir espaço para respirar melhor. Vamos lembrar rapidamente, não como lista, mas como consciência. A ideia de que é tarde demais. A comparação constante. A necessidade de agradar. A autocrítica implacável. O aprisionamento no passado.
o medo do julgamento, os relacionamentos que drenam e a procrastinação dos seus sonhos. Cada um desses pontos, isoladamente, já desgasta. Juntos, eles criam um estado permanente de cansaço emocional, de ansiedade silenciosa, de vida vivida no modo sobrevivência. Agora vem a parte mais importante. Você não precisa trabalhar tudo ao mesmo tempo. Aliás, tentar fazer isso costuma gerar mais frustração do que avanço. O cérebro muda com repetição e foco, não com sobrecarga. O que funciona de verdade é a escolha consciente. Eu quero te propor algo simples e poderoso. Escolha apenas 3 dessas 8 coisas. As 3 que mais doeram quando você ouviu. As 3 que você sentiu no corpo, no estômago, no peito. Não escolha as mais fáceis, escolha as mais verdadeiras. Durante os próximos 30 dias, sua única missão é observar esses padrões e agir de forma um pouco diferente quando eles aparecerem. Se for a comparação, toda vez que ela surgir, você interrompe e redireciona para algo concreto da sua própria vida. Se for a autocrítica, você pratica uma fala interna mais compassiva, mesmo sem acreditar muito no começo. Se for agradar demais, você treina um não pequeno, respeitoso, mas firme. Se for um relacionamento drenante, você reduz exposição. Se for um sonho adiado, você dá um passo mínimo, mas real. Não espere sentir coragem. Coragem vem depois da ação. Não espere sentir certeza. Certeza se constrói no caminho. O que você precisa agora é compromisso consigo mesma. E isso não exige perfeição, exige constância. Quero também te lembrar de algo essencial. Muitas pessoas que assistem conteúdos como esse consomem, refletem, mas não se comprometem. E existe uma diferença enorme entre entender algo e viver algo. Se você quer sair desse padrão, começa assumindo um pequeno compromisso público. Escreve nos comentários quais são as 3 coisas que você escolheu trabalhar nesses próximos 30 dias. Não precisa explicar tudo. Pode ser só palavras-chave. Isso cria clareza interna e também inspira outras mulheres que estão lendo em silêncio. E aproveita para conferir se você está mesmo inscrita no canal. Muita gente acompanha, assiste, volta sempre, mas não se inscreve e acaba perdendo conteúdos importantes. Se inscreve agora e ativa as notificações para ser avisada sempre que um vídeo novo for ao ar. Esse tipo de conteúdo só faz sentido quando vira acompanhamento, não consumo isolado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com uma mulher que você ama. Uma amiga, uma irmã, uma mãe. Às vezes uma conversa como essa chega exatamente no momento em que alguém estava prestes a desistir de si mesma. Eu quero fechar te dizendo algo com muita honestidade clínica e humana. A vida depois dos 50 não é o fim de nada. Para muitas mulheres, é o primeiro momento em que existe maturidade emocional suficiente para viver com mais verdade. Menos performance. Menos medo. Menos culpa. Mais presença. Mais escolha. Você não precisa virar outra pessoa. Você só precisa parar de se abandonar. Quando você faz isso, a felicidade deixa de ser uma busca distante e passa a ser uma consequência natural de viver alinhada com quem você é hoje. Obrigada por ter ficado até aqui. Isso já diz muito sobre você. E agora me conta nos comentários, qual dessas 8 coisas você vai começar a soltar primeiro?